Irmãos, bom dia a todos, viu? Qual é o próximo tema que vai ter na escola bíblica depois do tema de hoje? Próximo domingo. Eu sei que vocês leram a lição, rabiscaram a de hoje, por isso que não vale colar na revista, é para saber os curiosos qual é o próximo tema. Qual é o próximo tema? Saúde física aí? Será, pelo que cantamos no primeiro cântico hoje, será que o tema de hoje tem a ver com o tema do domingo que vem? Tem. Qual foi o tema de domingo passado? Qual foi? Falei, ele. Confissão de pecados, domingo passado. Tem a ver também com saúde física e mental? Qual foi o primeiro tema da revista? Um vírus chamado? O segundo, o tratamento, a graça redentora de Cristo. Como é que essa graça atua? Confessando os pecados. Onde a graça conduz? A experiência do perdão. O texto é muito conhecido. Eu queria que vocês prestassem atenção, por gentileza, numa história que eu estarei lendo, para mim depois fazer perguntas sobre os personagens, para a gente pensar sobre o tema dessa manhã, a experiência do perdão. Então vamos pensar sobre... Nós vamos começar de forma oposta. O nosso EBD é a experiência do perdão. Um livro altamente recomendável do Tim Keller sobre a questão do perdoar. Ele começa com essa história. Uma história sobre falta de perdão. Aí depois você me diz o que tem a ver essa história com o texto bíblico que está em destaque, que é Mateus 18, 21 a 35. O primeiro personagem, Tom, ele era um investidor profissional que estava se saindo muito bem na Bolsa de Valores. Então, o trabalho dele é investir valores na Bolsa. Transbordando de confiança, procurou, aí vem o segundo personagem, Joseph, um amigo muito rico, e pediu-lhe um empréstimo enorme, a fim de comprar várias ações em alta, porque era o negócio dele, né? O Tom prometeu ao Joseph que os investimentos trariam um ótimo retorno, e a julgar pelo desempenho recente dos papéis, isto seria bem possível. Só que o Tom, ele deixou de contar para o amigo alguns detalhes sobre as empresas nas quais ele estava apostando. Quando uma das empresas entrou em crise e o mercado castigou as ações que Tom havia comprado, Joseph, o amigo dele, perdeu milhões de dólares. Ao descobrir o que havia acontecido, Joseph mandou-lhe um bilhete. Tom, como você fez isso comigo? Eu confiei em sua palavra, mas escondeu de mim o real tamanho do risco ao qual você me expôs. Tom, você me enganou. Eu exijo que você me pague cada centavo. E digo mais, eu vou à polícia para garantir os meus direitos. Aí o Tom sai, vai ao escritório do Joseph, senta-se e explodiu em lágrimas. Se você me processar por essa quantia, eu ficarei sem nada. Por favor, me perdoe. Estão acompanhando, irmãos? E Joseph o perdoou. Foi um ato de misericórdia impressionante.
Joseph perdeu uma fortuna por causa da transgressão de Tom, mas ele o perdoou. E olha o reflexo: os amigos de Tom ficaram assim espantados quando ele lhes falou sobre a generosidade de Joseph. Porém ficaram igualmente espantados quando souberam o que Tom fez logo em seguida. Terceiro nome: Harry, um dos amigos de Tom, havia acabado de passar por um divórcio brutal. Sua esposa ficou com a casa e a custódia dos filhos. Ele estava morando em um quartinho alugado e mal podia se sustentar. Poucos dias depois, Tom disse para Harry: no ano passado, eu lhe emprestei $5.000. Eu preciso desse dinheiro agora mesmo. Você não poderia ter me procurado numa hora pior, disse o Harry para o Tom. Essa quantia é tudo que eu tenho na poupança. Se eu lhe desse dinheiro para você, não terei onde viver. Por favor, me dê mais tempo. Ou, se puder e quiser, simplesmente perdoe a dívida toda. É disso que eu mais preciso agora. Tom caiu na gargalhada. Você acha o quê? Você acha que eu sou tonto? Se você não me devolver tudo, eu vou lhe dar um jeito de tornar a sua vida um inferno. Pague-me agora, ou então sofra as consequências. Abismado, um dos amigos de Tom procurou Joseph, que foi aquele que perdeu o dinheiro lá dos $milhões, e contou-lhe a história toda. O Joseph chamou Tom e disse: por que você não perdoou a dívida do seu amigo da mesma maneira que eu perdoei a sua? Amanhã mesmo vou entrar com uma ação judicial contra você para recuperar meu dinheiro. Vamos deixar o juiz cuidar de você. O que tem a ver essa história com a história que Jesus contou? Viu que eu já deixei uma tarefa para casa, né? Vamos ler alguns textos de Mateus, que é muito conhecido, mas depois que você vê a EBD, dá uma lida, como diz um pastor muito querido, Elias Medeiros, dá uma lida em câmara lenta, focalizando em cada personagem de Mateus 18, 21 a 35. Vocês agora. Quem pode ajudar? Sem colar na revista, tá? Quando essa palavra vem na sua mente, qual é o significado que você traz no coração? Que é o tema nosso nessa manhã. E aqui nós estamos na revista mesmo. Quem é o primeiro a contribuir? Vocês não gostaram do tema, pelo que eu estou vendo. Som do nosso coração esse tema. Eu lembrei muitas histórias com esse tema, ao ficar lendo. Tanto é que eu estava lendo outra coisa, por isso que eu trouxe essa história. Já faz um tempo que eu li esse livro sobre perdão, do Keller. Talvez é um dos melhores. O que é perdão? Sem colar da revista. Como é que é, São Antônio? Um ato de amor. Excelente. Não precisava ser tão profundo não, seu Antônio. Gostei da sua contribuição. Perdoar é um ato de amor. Que mais? Não vou perguntar ao Paulo Renan, que ele está ali já se acomodando. A gente leu a história, uma paráfrase que está no livro do Keller sobre perdão. E estamos entrando no tema. Definição. E aí a gente queria ver se buscava uma definição, sem ser da revista, porque a da revista vai ser citada.
O seu Antônio contribuiu dizendo que perdoar é um ato de amor. É um ato que força você fazer aquilo que não quer fazer. Excelente. Você está muito longe, Helena. Um ato de misericórdia. Um ato de amor, um ato de misericórdia. Você é forçado a fazer aquilo que não está, às vezes, disposto a fazer? Você tem que fazer, mas no momento você não quer. Sim. Mais alguém ou podemos seguir? Na revista, nós temos essa definição. Perdão significa remissão de pena, de ofensa ou de dívida. Houve um perdão de uma dívida grande na história que lemos. Uma dívida de perda de milhões de dólares. É o ato que desobriga uma pessoa de cumprir o que era do seu dever por quem tinha o direito de exigi-lo. Está pertinho do que você falou, eu acho. É o ato, está na nossa revista logo no início. É um ato que desobriga uma pessoa de cumprir o que era do seu dever por quem tinha o direito de exigi-lo. Quando a gente pensa como cristão agora, entrando na questão bíblica, quando a gente pensa sobre o perdão, para onde aponta o perdão? A nossa revista diz que o perdão, essa palavra tem uma forte ênfase, conotação teológica. Ele aponta para a obra de redenção, ou da redenção em Cristo. Vamos ler sobre essa obra? Vamos ler juntos? E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, nos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente na cruz. Na primeira parte desse texto, ele descreve o nosso estado sem Cristo, mortos, aqui falando de nós, não judeus, por isso que fala, pela incircuncisão da vossa carne, nós estávamos mortos e Deus nos deu vida juntamente com Cristo, perdoando alguns dos nossos delitos. Não, Ele perdoou o quê? Todos os nossos delitos. Ele cancelou toda a dívida que era contra nós e que constava de ordenanças e que nos era prejudicial. Irmãos, do que o texto está falando? Que dívida foi essa que o Senhor cancelou? Parte dela o Erivan leu. Agora, no finalzinho aqui. Qual é o mandamento que nós vimos hoje de manhã? Não
matarás. Você já matou a sua esposa alguma vez? Perguntei para você e perguntei para mim também, tá? Porque eu estou ouvindo o que eu estou perguntando para você aqui. É um susto uma pergunta dessa, né? Queima-roupa. Porque se nós tivermos algum ódio no coração, pelo que lemos em João, nós matamos. Irmãos, o Senhor, a obra, a profundidade do amor do Senhor por nós é uma coisa espantosa. A sua esposa não, então já matou alguém no coração? Ou seja, quando você odeia alguém. Observe aqui, nós já odiamos a Deus? O que vocês acham? A indiferença pode ser colocada como uma coisa assim. Nós já fomos indiferentes a Deus? Nós já tivemos indisposição para Deus? Claro, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. O impressionante é como Deus vem e trata conosco, cancelando, vivificando, perdoando, removendo e de forma completa, nos deixando livres, literalmente livres. Uma bênção. Então, a nossa reflexão nessa manhã, a base do estudo é a parábola do credor incompassivo. Então, ela fala sobre o imerecido perdão que recebemos de Deus e o necessário perdão que devemos conceder uns aos outros. E a primeira parte, aliás, na nossa revista tem essa questão, que eu penso que é o finalzinho aqui, olha, vamos ler juntos? Isso é parte da nossa revista. Depois que, eu pensei que eu tinha lido, não li. Vamos ler juntos? O que está envolvido no perdão? Vamos ler juntos? A experiência do perdão envolve nossos relacionamentos com Deus, com o próximo, com a própria consciência. O perdão é uma prática restauradora que faz bem a quem pede e a quem recebe. Proporciona alívio e paz. Pessoas que revelam disposição para buscar e conceder perdão vivem melhor. E igrejas em que o perdão é exercitado entre os membros tornam-se comunidades mais saudáveis. Eu acho que foi por causa desse final aqui que eu perguntei sobre o próximo tema, que é saúde física e mental. E aí vem o nosso primeiro tópico. A primeira afirmação nossa: ainda que não mereçamos, Deus nos concede. Gostaria que vocês que têm a Bíblia aí, física ou digital, abra igual abrir a minha em Mateus 18 e vamos ler Mateus 18, 24. A dívida de milhões de dólares, ela está aí, ó, nesses 10 mil talentos. Pode trabalhar a vida toda, economizar a vida toda e vai ainda morrer devendo milhões. É milhões mesmo aí. Vamos ler juntos esse versículo? E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10 mil talentos. Essa é a sua dívida, é a minha dívida com Deus. A gente só se converte se a gente perceber a dívida. Porque quando converte, percebe a dívida, percebe o pecado e percebe o pagamento da dívida. Aí você diz: o testamento é meu, a obra na cruz é por mim, eu quero Cristo. Aí você recebe o pagamento pela fé.
Por isso que a tarefa da igreja é dizer: olha, Deus perdoa pecadores. E quanto é que os pecadores devem? 10.000 talentos. Ah, não dá para compreender. 10 milhões de dólares, pode viver. A não ser que você seja uma pessoa realmente cabeçudo mesmo, igual aquele pessoal que... os bilionários e os trilionários. Mas a nossa dívida, ela é impagável. É o que diz a nossa revista. A dívida que tínhamos para com Deus era impagável. Jesus disse então que aquele servo não tinha com que pagar sua dívida. Essa é a real condição nossa diante do Senhor. Só que olha a surpresa. Olha a surpresa. Vamos ler o verso 27, por gentileza. Para mim, esse versículo fala demais ao coração. Dê uma olhada na sequência. Vamos ler juntos? E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora, perdoou-lhe a dívida. Irmãos, qual é a palavra que mais te chama a atenção nesse versículo? Hã? Qual? Para mim também. A Nildete falou, né? Compadecendo-se. Enquanto nós não mergulharmos pela fé na compaixão de Deus, a gente não se torna cristão. Quem se tornou crente é porque sabe que Deus é compassivo, misericordioso, com compaixão. O que ele fez? Mandou embora. Como? Perdoou-lhe a dívida. Vamos ler aquele texto que está... o que está na estrutura mesmo. Vamos ler esse texto, irmãos. Como Deus fez isso? Vamos ler juntos? Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. E nos confiou a palavra da reconciliação. Irmãos, eu fico observando essa ação de Deus, ela é retratada na nossa confissão de fé, que está citada em nossa revista, desse jeito aí. Vamos ler juntos? Para a gente aproximar, ver que o texto... Por isso que tem os dois catecismos, o breve e o maior, para explicar a nossa confissão. Olha essa linguagem da nossa confissão, sobre o tema do perdão, do declarar inocente, como Deus nos declarou completamente perdoados. Vamos ler juntos? Os que Deus chama eficazmente, também livremente justifica. Esta justificação não consiste em Deus infundir neles a justiça, mas em perdoar os seus pecados e em considerar e aceitar as suas pessoas como justas. Deus, isso é interessante para nós, tá? Deus não os justifica em razão de qualquer coisa neles operada ou por eles feita, mas somente em consideração da obra de Cristo, não lhes imputando. Isso é interessante, a gente é salvo, recebe a salvação pela fé, mas não lhes imputando como justiça a própria fé, o ato de crer, ou qualquer outro ato de obediência evangélica. Mas olha o que Deus imputa e coloca na nossa conta, mas imputando-lhes a obediência e a satisfação de Cristo, quando eles o recebem e se firmam pela fé, que não tem de si mesmos. Essa fé é dom de Deus. O que diz Efésios 2, 8 e 9? Pela graça sois salvos mediante a fé.
Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Mas nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Irmãos, aqui a gente vê nessa afirmação que essa é a doutrina da justificação. Nós somos justificados mediante a fé. Observe Romanos 3:23, onde coloca todos nós na mesma situação. Nós vamos ler só um texto citado, é Romanos 3:23, por gentileza, até o 26. Foi o que eu destaquei aqui dos 3 que tem aqui. Vamos ler juntos até o 26? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E aí vem, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo, Deus, ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Irmãos, nós herdamos o pecado de Adão, mas também essa ação de Deus contempla os pecados que hoje cometemos, desde que haja em nós sincero arrependimento. Quais são os pecados nossos que estão perdoados? Estou perguntando por causa do que nós acabamos de ler. Quais são os pecados que estão do passado, do presente ou do futuro? Quais pecados estão perdoados? Certeza absoluta? Então eu vou pecar para que a graça seja mais abundante. Já que está assim, está sobrando perdão, está sobrando graça, por que eu não posso fazer isso? Pegando o que vocês falaram, estou só aqui olhando e vocês estão corretos. O que devemos fazer? Vamos voltar para o nosso... Olha o que a nossa confissão diz. Eu tinha colocado aqui o texto, mas deixa quieto, melhor ler como nós lemos. Deus, sobre essa questão, o perdão divino nos justifica do pecado que herdamos de Adão, mas também contempla os pecados que hoje cometemos, foi o que vocês responderam, contando que haja em nós sincero arrependimento. Olha o que diz a confissão, vamos ler juntos? Deus continua a perdoar os pecados dos que são justificados, embora eles nunca poderão decair do estado de justificação. Poderão, isso é importante, contudo, incorrer no paternal desagrado de Deus e ficar privados da luz do seu rosto, até que se humilhem, confessem os seus pecados, peçam perdão e renovem a sua fé e o seu arrependimento. O que é que podemos tirar para a nossa vida prática dessa afirmativa sobre os nossos pecados presentes? Erivan, você pode ajudar, meu irmão? Só para... É porque dá vontade de entregar aqui para o irmão, mas não... Por favor, Caio. Estava falando sobre essa luz que Deus tira do rosto, né?
que Davi era uma prova disso, né? Ele sentia que Deus tinha realmente afastado a sua mão dele, né? E a desgraça que tinha caído em sua casa é porque ele tinha pecado. A gente pode pecar, pode, né? Mas todas as consequências cairão, né, sobre nós também, né? Por isso que nós não devemos pecar. A gente sabe do perdão de Deus e que Ele perdoou todos os nossos pecados, mas a gente não vai fugir da consequência do pecado também. Então é mais ou menos isso. Pegando no meio aqui, o Caio colocou, nós podemos cair no desagrado paternal do Senhor, ficar privados da luz do seu rosto, até que possamos humilhar, confessar e pedir perdão e renovar fé e arrependimento. Outros pregadores, e sempre eu esbarro na mesma questão. Uns defendem que sim, outros que não. Há necessidade de arrependimento para perdão? Uns dizem que não, e outros dizem que sim. Já ouvi justificativa dos dois lados. Eu confesso que quando eu olho para o texto, tanto de Lucas como de Mateus, eu enxergo uma certa imposição da necessidade. Até quando chega lá em Lucas... Cadê? Deixa eu ver o texto. 15. Lucas 17, 3. Acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Isso é uma imposição do arrependimento? Como está dizendo? Se ele se arrepender. Eu já tive conversas com irmãos durante algum tempo e há essa questão, não há. Há ou não há necessidade do arrependimento para haver o perdão? Gostei da pergunta. O Senhor Jesus, eu vou fazer duas afirmativas e vou fazer uma afirmativa para a gente debater, que é uma posição de quem escreveu a revista, que eu achei interessante, que é um pouquinho mais adiante. Mas, por hora, duas coisas. De forma sincera, Mateus 18, 21. Vamos ler juntos? Então Pedro, aproximando-se, por isso que eu falei de forma sincera, dependente, lhe perguntou, vamos ler juntos? Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? O próximo. Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Se fosse 490, eu já tinha divorciado já. Entenderam já, né? Se fosse somar pensamentos, palavras e atos e 30 anos juntos. Ainda bem que ela não vai assistir depois o estudo, vai ficar só com vocês para... irmãos, podemos orar pelo pastor, o bicho é pecador mesmo, olha. E não é fraco, não. O que nós temos em primeiro lugar, nessa questão aqui, não envolve a questão do outro. Por que nós podemos ver? O último versículo. Essa é a primeira afirmativa. Por isso que eu queria que você guardasse para a gente aprofundar isso na nossa afirmativa aqui. Olha o verso... Quando o Senhor aplica, né? Aqui nessa primeira parte, não tivemos a questão relacionada ao perdão. Na 35, né? 18:35. Nós estamos no... Isso. Aplicando a história, a parábola. Assim, meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Aí a gente deixa essa afirmativa do Senhor, vai para uma das últimas 7 palavras da cruz. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem
o que fazem. E agora? Houve arrependimento dos que estavam ouvindo isso? É só para a gente pensar. Depois a gente volta na revista. São duas agora, é para a gente pensar. Aí na outra a gente volta de novo. O que eu achei interessante, eu fiquei com essa mesma questionamento do irmão, e na medida em que... não aproveita que está... Não, volta onde você estava mesmo, por gentileza. Na nossa revista, depois que a gente lê essa parte da confissão, traz 1 João 1, 8 e 9. Eu coloquei, mas na projeção minha está também. Eu acho que eu copiei e colei lá. Vamos ler juntos? Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. O próximo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Capítulo 2, aí mesmo a seguir, verso 1 e 2. A base para a prática do perdão. Vamos ler juntos? Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não... Observe uma coisa. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Verso 2. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Irmãos, pensando em nós, voltando, Marcelo, por favor. Pensando em nós, o texto estava copiado e colado aí. No finalzinho desse segundo ponto, o perdão cura feridas e liberta. Famílias que celebram o perdão são famílias felizes. Igrejas que promovem o perdão entre os seus membros são igrejas maduras e cheias de vida. Salmo 133, que é o que está citado aqui.
Segunda parte. É porque eu quero entrar na terceira parte para a gente pensar melhor. Aqui o Salmo 133, ele traz que o Senhor abençoa o seu povo, o povo da aliança. Ordena a bênção. Pode voltar para a nossa apresentação, por gentileza. Esse texto, nós já lemos. Esse aqui, ó, que eu li agora com o irmão na pergunta. Agora, vamos avançar um pouquinho. Eu li uma parábola do texto, mas nós não lemos o texto. Vamos fazer uma leitura do texto? O perdoado. É o perdoado agora. Ele saiu. Vamos ler juntos? Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Aí vem a reflexão: não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que ele pagasse toda a dívida. E aí o texto que nós já lemos: assim meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Irmãos, a gente gostaria que nós lêssemos esse texto antes de colocar o texto que vamos voltar a falar sobre a pergunta dos dois irmãos aqui, tanto do Caio quanto do irmão Eldo. Vamos ler juntos? O primeiro: não há dúvida, assim como Deus em Cristo nos perdoou, devemos também perdoar uns aos outros. Vamos ler juntos Efésios 4:32, que está aí? Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. O texto que é citado também é Colossenses aí. Antes, aliás, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra alguém. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Vamos ler juntos mais desses dois textos bíblicos? Do Pai Nosso agora. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. O último: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. E aí vem, para a gente pensar, essa citação da nossa revista. Dê uma olhada nessa afirmativa, dentro do que vimos até agora de manhã, que eu achei interessante. Perdoar não é fruto de uma mudança de humor ou do esquecimento da ofensa sofrida. É um o quê? Decisão. E essa decisão deve se manifestar independentemente de o outro reconhecer o seu erro ou não. Independentemente de ele se humilhar e pedir perdão ou não. Aliás, quando o ofensor toma essas atitudes, mas o ofendido se recusa a perdoar,
Aí a questão se inverte. De vítima, este se transforma em culpado. Esse é o texto. Nós decidimos receber e, de alguma maneira, obter o perdão de Deus, ou Ele decidiu nos perdoar? Nós, falando nós agora aqui. Realmente, sim. Isso, é isso mesmo. É bem desproporcional. Eu não sei se essa parte, eu vou Deixa eu dar um exemplo aqui prático e eu vou entrar em questões pessoais, tá? Eu fui grosseiro com uma pessoa no trabalho, muito grosseiro, faz uns 6 anos. Não era a pessoa que estava sempre frequente ali, não. Ele é incrédulo. Eu falhei com ele. A minha consciência pesou. Eu me senti mal. E eu pedi perdão. Sincero. E aí eu fiquei pensando. Eu não fiquei pensando. Pensei em mim, no meu arrependimento. Mas eu pensei em perdoar. Essa foi uma. Essa não era cristão, no ambiente de trabalho mesmo. Falhei com alguém. Por que eu fiz isso? Não. Eu fiz isso porque verdadeiros discípulos de Jesus não hesitam em pedir perdão quando necessário e jamais se recusam a perdoar. Quem insiste no contrário é porque tem tomado como modelo o credor incompassivo da parábola contada por Jesus. Só um pouquinho. Tem outra aí. Pior, essa é com o irmão agora. Nós inauguramos essa congregação, uma maravilha, uma bênção. Aí a gente às vezes fica ali. Essa foi a mais, acho que foi ano passado essa. Chegou aí. Pessoa tranquila, e bem aí com a esposa aí. Já ia embora já, estava na porta cumprimentando. De onde você é? Ah, sou da cidade tal, bem pertinho aqui. Cidade do João e da Aline. Figueiredo. Falei, olha, gosto demais da sua cidade, mas lá me aconteceu uma coisa muito ruim. Tinha uma pessoa pregando na igreja, onde está o João na congregação. Eu fui lá dar um aviso para um evento que ia ter. Aí eu percebi que a pessoa não tinha anunciado a palavra. Eu fiquei pensando no bem-estar da igreja. E eu preguei 15 minutos na hora desse aviso.
Saí de lá, me senti mal demais. Horrível. Essa foi pior. Porque a minha consciência ficou 1, 2, 3, 4. Lembrando. Aí está eu aqui. Falei, lá de Figueiredo você é. Rapaz, eu fiz uma coisa horrível lá, em Figueiredo. A pessoa disse que já tinha ido na igreja lá. Falei, o que aconteceu? Aí falou assim, eu estava lá, eu contei o que eu contei para vocês, eu contei para a pessoa. Sabe o que ele falou para mim? Eu era o obreiro que o senhor fez isso aí com ele. Quase igual Natan e Davi, né? Falou assim, tu és o homem. No caso ele era o homem, mas eu que era o miserável na história. Falei, então eu quero te pedir perdão. Ele não lembrava mais dele. Quem lembrava? Eu. Irmãos, tem as experiências. Aí eu pensei, aí eu não lembrei dele mais. Mas ele lembrou de mim. Ele está lá na Manaim com a gente agora. Mudou para cá. Olha lá. Irmãos, a gente está falando de busca de relacionamentos saudáveis, livres, sacrificiais, amor sobrenatural. O irmão Antônio falou, é um ato de amor. Não hesita. Por que eu quis falar isso? Eu não sabia que ele era pessoa, mas eu sabia que eu tinha que ter a disposição de perdoar. Assim, essa ideia que eu estou falando assim, são ambientes em que a gente... Por isso que eu achei interessante, eu fiquei olhando assim a caminhada, dizendo assim, não é fruto de mudança de humor, de esquecimento da ofensa sofrida. É uma decisão de se manifestar independentemente do outro. Reconhecer o seu erro ou não. Perdão. Paulo Renan, levante a mão de novo, meu irmão. Eu aqui contando as histórias aqui. Erivan, coloca aí para o Paulo Renan que ele está... Obrigado. Essa citação, irmãos, é do autor da revista. Eu penso que tem o seu lugar. Pastor, a minha pergunta é a seguinte. Lembrando aquele ponto anterior sobre igrejas que promovem o perdão, como é que é isso? A igreja, você pensa numa dimensão coletiva, né? Uhum. Mas as igrejas são feitas de pessoas, indivíduos. Como é que a igreja vai promover o perdão? É só pregar sobre o perdão, mas interferir individualmente, coletivamente, nos conflitos que aparecem, que são o cotidiano da igreja? Essa é a pergunta. Obrigado, meu irmão. Mateus 18:15, por favor. Uma das coisas é ensinar sobre o tema, tá, Paulo Renan? Que é o que está nessa revista, como base para os temas a seguir, como eu falei no início. O outro é atendendo ao que a Escritura diz. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Verso 16. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3
testemunhas, toda a palavra se estabeleça. É o segundo passo. Terceiro, verso 17. Se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil ou publicano. Colossenses 3. Uma das coisas aqui, Paulo Renan, voltando a esse texto, todo conflito, ele começa entre membros. Esse conflito, ele pode ser mediado por membros ou não? Pode. Olha Colossenses 3, 16. Deixa eu ver se é o 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então, quando a gente fala de igrejas saudáveis, igrejas onde habita ricamente a palavra de Cristo, não só para pregar, mas para o quê? Compartilhar. Mas o passo a passo é feito. Ele só, uma testemunha, duas, e quando fala em Mateus 18, dize-o à igreja, dize ao conselho da igreja no sistema de governo presbiteriano. Aí entra na questão de disciplina mesmo. O tempo avançou muito, o assunto é interessante, e tem um último ponto que eu vou só citar, que é última parte. Eu voltei aqui para o Paulo Renan. Eu gostaria de citar só algumas coisas que eu destaquei. Uma das maiores lutas da experiência do perdão costuma ser contra a própria consciência. O pecado provoca traumas profundos. Muitas pessoas, mesmo experimentando o poder de Deus, não são capazes, não têm sido capazes de perdoar a si mesmas. Acham que as coisas que fizeram são injustas, odiáveis, e que não se sentem confortáveis em usufruir o perdão divino. Alguns até duvidam de que tenham sido realmente perdoados. Irmãos, tem um lugar para vivermos a dificuldade de vivenciar o perdão, de conceder o perdão. Tem um lugar para a gente se colocar. A minha esposa ontem, quando eu estava lendo esse texto, ela falou, esse texto é o seu texto. Eu falei, ele é o nosso texto. Porque nós precisamos ir ao Senhor para encontrar alívio, descanso. Porque tem dois elementos para o perdão: na família, na igreja, na sociedade, que nós aprendemos com o Senhor.
mansidão, é onde a nossa força está sob controle pela graça, e humildade. Talvez a maior dificuldade em tudo o que vimos de manhã é a humildade. Porque a humildade nos leva a nos enxergarmos diante da face de Deus. E diante da face de Deus, nós somos miseráveis, pobres, cegos e nus. Nós somos assim. Nós somos as piores espécies. Nós temos o potencial de Gênesis 6,5 todo o tempo. Viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado e que era continuamente mal. Todo o desígnio do seu coração. Quando não há um perdão a si mesmo, você percebe o seguinte: o que nós temos diante de nós como ferramenta é o perdão de Deus em Cristo por nós. Qual a ferramenta que nós temos para sermos perdoadores? O mesmo, o sacrifício de Cristo. E aí nós precisamos da graça do Senhor. Precisamos. A última parte da nossa revista diz, eu acho que é o que Paulo disse para Timóteo. Ele diz assim: na condição de dispenseiros da multiforme graça de Deus, devemos proclamar o perdão divino oferecido por meio de Cristo a todos aqueles que se arrependem dos seus pecados. Devemos agir como embaixadores de Deus, promovendo a reconciliação entre irmãos. Devemos ajudar as pessoas a viver sob a graça, libertando-as dos seus algozes emocionais. Pegando um gancho para a próxima lição, perdão é saúde e vida. É nós estarmos livres para vivermos o Evangelho. Irmãos, eu peço a paciência de vocês por ter cansado com algumas situações de perdão que mexem com a gente. Que eu particularmente, o fato de não perdoar, quando eu falho nessa questão, eu me sinto mal. E às vezes eu me sinto mal por anos, porque eu não mais tive a oportunidade, porque a pessoa não era obreiro lá onde eu falei naquela situação. Isso faz mal por anos para a gente. O que nós queremos, sim, irmã Shirley? Vamos ficar de pé um pouquinho, por gentileza? Sim. Sim. Sim.
não sei se a gente fez entender, mas o crente, o distintivo do crente, é uma pessoa perdoadora. Que Deus nos ajude para que a gente possa ser conhecidos, porque o perdão, ele está muito ligado ao amor. Vamos orar, irmãos, por gentileza? Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por essa manhã, pela misericórdia e graça do Senhor sobre as nossas vidas. Obrigado pela tua igreja, obrigado pelo teu cuidado em conduzir a tua igreja a cada dia. Obrigado pela palavra do Senhor, que nos desafia à completa dependência de ti. Perdoa, Pai, os nossos pecados, pensamentos, palavras e atos que não te agradam. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude a depender de ti em toda a nossa caminhada. Abençoe cada uma das famílias aqui representadas, presentes. Que o Senhor derrame graça, para que a tua graça reine, para que haja humildade, mansidão na nossa vida a cada dia, ao estarmos aos pés do Senhor Jesus. Abençoa-nos, em nome de Jesus que oramos, amém. Irmãos, só um minuto, quem é que nos visita pela primeira vez? Ninguém. Quem é que voltou de viagem? Voltou aqui. Poderia sentar um minuto, vamos dar as boas-vindas para a nossa família que estava viajando. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Voltem sempre, exatamente. Deixa eu fazer um comunicado para os irmãos. No próximo sábado, às 19 horas,